Olá, tudo bem? Nós estamos começando aqui o Manual do Fim do Mundo, hoje com um tema muito interessante. Eu estive pesquisando na web alguns assuntos e de repente eu assisti a, a uma palestra, uma apresentação de uma pessoa que estava num programa de web mesmo, né? Um desses programas famosos com cortes e tudo mais. E ele estava explicando alguma coisa sobre a Bíblia. Bom, o que me chamou a atenção é que ele falou ali por 25 minutos. Ele usou um texto bíblico e os demais foram argumentos. E aí eu fico pensando, como é que uma pessoa pode gravar aí alguma coisa em relação à Bíblia por 25 minutos, usar um texto apenas e não ter fundamentação do restante dos seus argumentos baseado na Bíblia. Como é que eu vou defender a Bíblia sem usar a palavra de Deus, sem usar a Bíblia? Então, nesse ponto, eu trouxe para vocês também esse tema de hoje, que é um tema que eu acho muito importante, porque é um tema que está bem atual, um tema que, bom, que as pessoas hoje em dia precisam conhecer, que é a questão dos falsos profetas, né? Jesus alertou sobre os falsos profetas. Então a gente pode até pensar assim, bom, espera um pouquinho, vamos lá. Não é tão duro assim, porque hoje em dia tem muita gente fazendo predição e tudo mais. Mas o problema é que você vai ver que ao longo da história, essas pessoas que fizeram predições ou foram dadas como profetas tiveram uma grande influência. Aliás, no mundo hoje, em que todo mundo está ligado na questão de internet e globalizado e tudo mais, bom, o que acontece é que as pessoas são altamente influenciadas por aquilo que vê. Eu assisti hoje uma palestra em que apresenta que a nossa juventude, a nossa, a nossa época aqui que nós estamos vivendo, as pessoas estão conectadas, altamente conectadas, mas essa conexão tem sido maléfica, porque as pessoas deixaram de ter regras na sua vida, deixaram de, de conversar sem estar conectadas, e além de tudo, essa conexão tem levado a mais malefícios do que benefícios. Então, para você ter ideia de que isso já não é uma coisa nova, eu quero que você acompanhe esse caso aqui. Em 1938, Orson Welles, trabalhando para uma rádio, ele fez o que se chamava na época que era as novelas de rádio, né? E aconteceu o seguinte: dia 30 de outubro de 1938, ele num programa de rádio anunciou simulando uma invasão dos extraterrestres, dos marcianos. Mas isso desencadeou pânico. Um fato interessante é que as famílias se reuniam em volta do rádio para ouvirem as novelas que eram gravadas em estúdios, e nesses estúdios colocavam todo o aparato ali de efeito sonoro, tudo mais, para fazer com que fosse o mais realista possível. Por ele ter então feito essa questão da rádio, que ficou algo sendo importante para a história da rádio, mas certamente que abalou a vida de algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que perderam entes queridos, né? Porque teve gente que se suicidou, e não foi só uma pessoa que se suicidou. A história nos conta isso. Ele não teve grandes dificuldades na vida dele, porque ele acabou se lançando ali, um grande escritor também, depois foi roteirista, depois fez filme e tudo mais. Tá? Mas isso para você ver como as pessoas são sugestionadas por essa questão do que está passando, né? A comunicação. E nos dias de hoje você tem a comunicação direta, né? Outro detalhe importante é sobre a questão dos falsos profetas de hoje. Aqui você tem um dos acontecimentos mais tristes em relação às pessoas seguirem a outras pessoas que se dizem profetas de Deus. Esse aqui é David Koresh.
O David Koresh, em 1990, ele já se declarava agora como sendo a voz de Cristo na Terra. E ele conseguiu angariar muitas pessoas que o seguiram e que passaram a acreditar nas suas predições, nas suas profecias, e eles foram morar em Monte Carmelo, nas adjacências de Waco, no Texas. Bom, como eles tinham um estilo de, olha, ninguém entra aqui, eles tinham armas, eles criaram ali uma extensão do reino davidiano, né? Como eles tinham, foram denunciados que eles podiam ter explosivos, armas, tudo mais, e a polícia tentou entrar. E houve, e foi gravado, como você está vendo nas cenas, houve um revide desses do ramo davidiano. Muitas pessoas que estavam dentro dessa construção revidaram. E no final das contas, a polícia, depois de 51 dias, entrou em uma disputa direta com eles e o local pegou fogo. Morreram aí 54 adultos e 21 crianças, porque acreditavam que uma pessoa se dizia Jesus Cristo. Outro, muito conhecido, Jim Jones, que ficou conhecido pelo massacre de Johnstown, na Guiana. Esse passou no Brasil. O Jones, que é James Ryan, ou Jim Jones, ele foi fundador e líder da seita Templo dos Povos. E ficou famoso devido ao suicídio que aconteceu em 1978, em que 918 pessoas, membros da sua congregação, que estavam na selva, né, eles foram ali para a região da Guiana. Ele nasceu em 1950, fundou esse ramo também de igrejas, ficou muito conhecido. Na década de 70 mudou para São Francisco, onde teve muito mais preeminência, e depois comprou uma gleba de terra na Guiânia. Passou no Brasil, esteve no Brasil há algum tempo. Perto da fronteira da Venezuela, ele criou então um acampamento em que dizia que as pessoas tinham a liberdade ali, e todos estavam aguardando, viviam em comunhão, como os apóstolos, né? E Jim Jones, ele interferia na vida de todos os que estavam ali. Até que após ter vindo aí um congressista americano para ver o que estava acontecendo, né? Ele levou ao suicídio essas 918 pessoas. Eram mais de 900 pessoas que apareceram lá no ano 77. Chegaram os primeiros 50, depois foram para mais de 900 pessoas. Tá? Cerca de 300 crianças foram mortas, foram assassinadas em Johnstown, induzidas ao assassinato através de cianeto, ou mortas pelo próprio pessoal do Jim Jones, que também se suicidaram. Jim Jones foi morto, de acordo com alguns, morreu com um ferimento à bala causado por ele mesmo, né? Suicídio, né? Ele foi seguir os membros da sua igreja. Então, você vê o seguinte: muitas pessoas são influenciadas por outras pessoas. É por isso que nós vamos fazer um estudo hoje seguinte: existem falsos profetas? O que a Bíblia nos diz em relação aos falsos profetas? Então eu quero que você preste bem atenção sobre isso, porque nós temos isso acontecendo no mundo de hoje, já profetizado por Jesus que isso ocorreria. Inclusive ele deu advertências em relação ao que o seu povo deveria fazer para que não cair nas garras, por exemplo, de alguém como o Jim Jones. Então nós vamos estudar agora esses trechos baseados na Bíblia. Como eu disse, não tem como você defender a Bíblia sem usar a Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta para todas as indagações. Então vamos estudar a Bíblia nesse momento para entendermos, né? Primeiro ponto: o nosso arqui-inimigo foi expulso do céu. E aqui em Apocalipse 12, versículo 2 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Outro versículo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Coríntios 11, 14. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso em 2 Tessalonicenses. O que nós vemos é que Satanás começou a discórdia no céu, e se você olhar Isaías 14, versículo 12, você vai ver que nesses versículos apresenta que ele queria ser adorado. Então, quando ele desce para a terra, ele vai continuar nessa questão de querer ser adorado. E aí é o grande problema, porque ele vai estar influenciando religiões no mundo, vai estar influenciando predições, profecias, tudo para enganar a humanidade. É por isso que Cristo nos advertiu em relação a isso. Há um perigo para o mundo. Sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás pôs em prática seu plano de confundir a humanidade. Primeiramente, ele tentou destruir a palavra de Deus, destruir a Bíblia. Mais tarde, e nós já fizemos um estudo sobre isso, chamado Interpretações, ele mudou a maneira com que as pessoas interpretam e leem a Bíblia. E isso traz um profundo impacto na vida do cristão, porque o versículo que eu estou lendo pode ser interpretado por outra pessoa que está interpretando dentro de uma outra forma de descobrir os símbolos bíblicos, sem ser aquela que Deus mandou. Então, veja, eu tenho que passar para você essa informação. Estar apenas com a Bíblia na mão não quer dizer que você está salvo de não ser enganado. Mas você tem que ter atenção para saber se o seu pastor, o seu pregador, o seu líder espiritual está interpretando a Bíblia dentro do contexto que a Bíblia nos manda, dentro da maneira com que Deus ensinou. Eu sempre falo sobre essa tecla. Por quê? Porque há pessoas que vão contestar, já me contestaram em relação a outro estudo. A primeira pergunta que eu faço é: como você interpreta a Bíblia? É futurista, preterista, dispensacionalista? São maneiras de interpretar a Bíblia que nasceram e surgiram desde 1400 e pouco, e aí depois teve 1800 e pouco. Não vou dar as datas corretas, tem um estudo sobre isso, tá? Chama-se Interpretações. Então, Satanás tentou confundir a maneira que você lê. Você quer ler a Bíblia? Deixou a perseguição, a Idade Média, 1260 anos, que não se podia ter acesso à Bíblia. Ele viu que não estava eficaz a maneira dele, então agora falou assim: então vocês que vão ler a Bíblia, mas vão ler a Bíblia de maneira errada. E dentro dessa questão de ler a Bíblia de maneira errada, é que nós temos aí as grandes confusões e as grandes interpretações que levam as pessoas a usarem os seus próprios argumentos, como eu falei lá no início. A pessoa vai e usa os seus próprios argumentos e não se baseia na Bíblia. Pior é quando a pessoa não baseia nada na Bíblia. E pior também é quando a pessoa lê um texto e não interpreta o texto da maneira com que Deus mandou. Tá? Deus mandou o seguinte: você tem que ler o assunto, o que tinha antes, o que vai depois, o contexto, para quem que foi escrito, qual a aplicação teológica daquilo tudo, e lógico, qual a aplicação histórica, o que tem de história, o que a história nos diz sobre esse texto, essa profecia. Aí os símbolos, Fernando, tem vários símbolos na Bíblia. Como é que faz? A própria Bíblia explica seus símbolos. E eu sempre trago aqui Apocalipse 17. Uma mulher sobre uma besta sobre muitas águas. E o próprio versículo, ali, no capítulo 17, Deus dá a revelação. Jesus dá a revelação. Águas na Bíblia são povos, nações, tribos e línguas. Então a própria Bíblia dá a interpretação dos seus símbolos. O grande problema é que as pessoas estão pregando no mundo, não utilizando a maneira de interpretar que Deus mandou e induzindo muitas pessoas à perdição. Ou a perdição, como mostrei nesses dois exemplos, tá? Com o David Koresh e no caso o Jim Jones, a perdição direta, a perda da vida direta, ou põe em risco a salvação da sua vida eterna. Por isso que é importante nós descobrirmos o que Deus quer de nós. Voltando aqui para o nosso estudo, como nós sabemos? Como então vamos saber quem é de Deus? Bom, primeiro Jesus nos alerta, porque muitos virão no meu nome dizendo:
eu sou o Cristo. E muitos se enganarão. Então veja, você tem muitas vertentes, não só do cristianismo, como de outras religiões também. E aí, quando se está falando aqui, Cristo está se referindo àqueles que estão andando dentro do seu redil como realmente falsos e lobos devoradores. Porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se for possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Veja só, porque são espíritos de demônios. Olha como Jesus, através do livro do Apocalipse, se refere a essas pessoas. São como espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Êxtase e mais êxtase. E as pessoas deixam de ver a razão. Você pode encontrar essas cenas aí em muitas igrejas, em muitos locais do mundo. Tá? Qual a nossa única salvaguarda contra os erros que o inimigo nos coloca? A Bíblia. Jesus fala em São João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então vemos que, ao examinarmos a Bíblia, nós podemos encontrar a verdade. E, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque muitos virão em nome de Cristo. E alguns vão se transfigurar em Cristo. A Bíblia nos aponta isso aí. Que o próprio inimigo vai se transfigurar em anjo de luz. Mas acontece que há pessoas que andam pelo mundo, aqui no Brasil nós temos exemplos, andam pelo mundo dizendo, eu sou o Cristo. E conseguem enganar multidões, apesar de na Bíblia estar marcado claramente, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. A continuação disso, a volta de Cristo vai ser como o relâmpago que sai de um lugar a outro, vai ser visível. Cristo não vai vir secretamente, como alguns pregam. Cristo vai vir de forma corpórea e visível. Você quer ler sobre isso? No livro de Tessalonicenses, em Tessalonicenses você vai encontrar, capítulo 4, você vai encontrar sobre como virá Jesus. Nós temos estudo sobre isso também. O importante é você saber que Jesus alerta que existiriam pessoas se passando por ele, mas que são como lobos devoradores. Como podemos discernir se uma mensagem é de Deus? E como saber quem é de Deus? A própria Bíblia vai nos dar essa orientação. Veja só o que ele diz aqui em Mateus 7, versículo 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Eu quero voltar aqui para falar com você sobre o seguinte. Há uma maneira que a Bíblia nos dá de nós identificarmos se uma mensagem é de Deus ou se alguém está falando por Deus. Você vai ver aqui algumas regras. Uma delas é, pelos seus frutos conhecereis. Ah, mas a pessoa é uma pessoa boazinha, Fernando. Tá. Existe, digamos assim, uma sequência de atitudes, uma sequência de atos que as pessoas que são de Deus fazem, que lhes dão aí o selo de Deus aí, digamos, o benefício de Deus para que ela seja realmente um pregador da palavra de Deus. E se você identificar qualquer um desses erros nessas pessoas, então ela não está falando por Deus. Ah, mas eu já ouvi o argumento, muitos anos atrás, de um grupo de pessoas que eram de várias igrejas. E uma delas se levantou, se dizia profetisa de Deus. E ela ia para os centros de macumba para arrebentar as coisas, unia com outras pessoas, saíam nas ruas, estou expulsando demônios, fazendo isso, aquilo. Mas ela tinha falhas. Primeiro que ela se denominava profetisa de Deus. É uma mulher que acabou falecendo até jovem, muito jovem,
mas acabou falecendo, infelizmente, depois de ter influenciado de maneira errada muitas pessoas. E era como realmente um lobo em pele de cordeiro, porque ela sabia o que estava fazendo. Ela não estava, eu conheci pessoalmente. E ela dizia assim: Deus usa quem quer. É verdade, Deus usa quem quer. E as pessoas podem ir a Jesus da maneira que estão. É verdade, as pessoas podem ir até Jesus da maneira que estão. Mas as pessoas não ficam da maneira que estão, em pecado, na presença de Jesus. Elas são modificadas pelo Espírito Santo. Elas passam a ter uma vida mais santificada. Se elas querem, elas buscam isso. Somente depois é que elas podem ser usadas como instrumentos de Deus. Estou dizendo nem de profetas. Foram instrumentos de Deus para ganhar almas para Jesus. Mas tem que se conhecer. Primeira regra: pelos seus frutos os conhecereis. O que tem de bom? Nas pessoas que eu conheci, que se diziam portadores da palavra de Deus, infelizmente, eu não posso dizer nenhuma delas que os seus frutos foram frutos bons, porque eu conheci gente que não deu fruto, deu abrolhos. Vamos voltar ao estudo? Outra coisa: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão daquele dia, Senhor, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? E Jesus lhes dirá, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Um ponto importante: dizer ou fazer profecias não quer dizer que a pessoa é de Deus. Por isso, provar os espíritos. Então você tem uma balança aqui. Já começou a como é que eu vou identificar que uma palavra, uma profecia é de Deus, ou que uma pessoa está sendo usada por Deus? Pelos seus frutos conhecereis. Segundo, elas têm que fazer a vontade de Deus. Ela tem que estar de acordo com o nosso Deus. E Deus tem a sua posição no mundo. E muitos vão dizer: mas eu fiz milagre no seu nome. E Jesus falou: não te conheço. Os milagres não foram de Jesus. Sim, está entendendo o perigo que você ou que as pessoas que você ama passam? Você está entendendo isso? Vamos voltar ao estudo? Aqui é uma das partes mais importantes que eu digo, né? O pai do espiritismo. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chireiam e murmuram, respondei: acaso não consultará o povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? Hoje muitas pessoas estão enredadas com o espiritismo. E eu digo estão enredadas porque estão enredadas. Aqui você viu aqui o túmulo de Allan Kardec, até hoje é muito visitado. O espiritismo, eu já gravei um vídeo falando sobre o espiritismo. 2/3 da humanidade tem alguma tendência para o espiritismo. No caso aqui você está vendo o espiritismo moderno, que começou em 1800 e pouco, até o espiritismo moderno, mas é muito antigo. O espiritismo mesmo, ele é muito antigo. Agora a resposta de Deus é: quando vos disserem consultais que têm espíritos familiares ou feiticeiros que chireiam e murmuram, quando disserem consultar os espíritos, qual a resposta que você tem que fazer? Acaso não consultará o povo a seu Deus? As pessoas estão consultando os espíritos, que na verdade, que nós já dissemos antes lá de Apocalipse, são espíritos de demônios. Fernando está falando isso, que isso? Eu estou consultando e ali aparece o meu pai falando comigo, ali aparece a minha mãe falando comigo, o meu filho que eu perdi fala comigo, me diz tantas coisas boas. Sinto muito. De acordo com a palavra de Deus, são espíritos de demônios. Mas que isso? Meu pai era demônio? Não, seu pai não era demônio. A sua mãe não era um demônio. O seu filho que você perdeu, ou o ente querido que você perdeu, não era um demônio. Estou dizendo que a Bíblia nos diz que são espíritos de demônios que se transfiguram ali e vêm falar com você. Porque
Deus abomina aqueles que consultam os mortos, porque não são os mortos que estão falando. É o inimigo de Deus, é Satanás e seus anjos que se transfiguram e fazem tudo isso. Então você vê o espiritismo moderno. Dá para confiar? Não dá para confiar. E eu vou falar para você como é que você pode descobrir se a mensagem é de Deus ou não. Mas eu recebi aqui uma carta psicografada. É de Deus, não. Não é. Infelizmente não é. Baseado na Bíblia. Ah, mas os espíritos usam a Bíblia. Não usam. Porque se usassem a Bíblia os condena. Você pegar um texto bíblico e usar somente um texto bíblico não quer dizer que você é cristão. Você dizer que conheço a história de Cristo, mas não seguir o que ele manda, você não é cristão. Você apenas conhece. Você pegar textos das palavras de Deus, e recitá-las, não quer dizer que você está testemunhando, que você está aceitando, que você está ali falando com o seu coração. Só citar o texto não quer dizer nada. No final eu vou contar uma experiência que eu tive em relação a isso. Tá bom? Vou voltar para o nosso texto aqui. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Esse era Edgar Evans Cayce. Foi dado como o profeta adormecido, porque muitas de suas predições eram em relação ao futuro. E ele fez predições aí que as pessoas dizem, não, ele é profeta de Deus. Falou sobre a guerra, a Segunda Guerra, falou com os movimentos, morte de dois presidentes americanos, a queda do comunismo, falou um monte de coisa, Mas quer dizer, ele era de Deus? Infelizmente os seus frutos não trazem isso. Então os frutos dele não foram testemunhas a favor dele. Então, continuando aqui, mais um detalhe sobre uma característica daqueles que são de Deus e a característica daqueles que não são de Deus. A lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca lhes rairá a alva. Isaías 8, 19 e 20. As suas palavras têm de estar de acordo com a Bíblia. É um fato importante em relação a isso, o seguinte. A pessoa pode fazer predições e profecias das mais incríveis que você achar. Mas se ele não seguiu a Jesus, se ele não segue a Deus, se ele não fala de acordo com a palavra de Deus, se ele falar algo que não bate com o que a Bíblia nos diz, se os frutos deles não foram fruto que faz com que as pessoas venham para Jesus, para a salvação de Jesus, eles não são de Deus. Isso é categórico, é a Bíblia que fala, não sou eu. Certamente algumas pessoas que assistirem isso vão falar assim, poxa, esse camarada é muito radical. Eu não sou radical, é a Bíblia que está dizendo isso. A lei é testemunho. Se essas pessoas não guardarem a lei de Deus, peraí, se não for o guardador da lei, a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Se a pessoa não cumpre os 10 mandamentos, que não foi abolido, nós já estudamos sobre isso, mas só para relembrar você, os 10 mandamentos de Deus não foram dados somente ao povo judeu. Aliás, lá no Éden, não tinha povo judeu. E ali já tinha Deus com a lei dele. E alguns dizem, olha, a lei e os profetas foram até Jesus. Enganam-se do seguinte, qual lei que foi até Jesus? Lembrando que, quando Deus andou com Moisés no deserto, Deus mandou que ele escrevesse um livro das leis. E esse livro das leis era orientação para o povo judeu, que tinha inclusive até mesmo orientações sobre saúde, sobre limpeza e sobre as festas, sobre a questão da morte dos cordeirinhos e tudo mais. Até quando foi esse ritual de matar um cordeirinho quando a pessoa pecasse? Ou o povo, o sacerdote matava um cordeiro de manhã e à tarde. Até quando foi isso? Até a morte de Jesus, que João Batista indicou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez só em Hebreus.
Em Hebreus fala, uma vez só, Cristo se deu para a nossa salvação. Agora, você dizer, não, a lei de Deus não existe mais. Como é viver num mundo sem lei? E se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, todos estão salvos. Se todos estão salvos, o que você está fazendo assistindo esse vídeo? Você não precisa disso. Porque você pode aprontar o que você quiser, não tem lei que te condena. Paulo fala que o pecado é a transgressão da lei. Ainda diz que a lei, aqueles que transgredirem morrerão. Mas se não tem lei nenhuma, então ninguém pode. Então Deus não pode deixar de salvar todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas, as boas mais. Hitler vai estar no céu, nesse céu onde não existe lei. A lei é testemunho. Aqueles que não guardam a lei podem ser dados como profetas de Deus, porque eles não têm um testemunho total de Deus. Mas, Fernando, eu conheço pessoas muito boas. Você conhece pessoas boas? Amém. Mas elas não podem ser colocadas como profetas de Deus. Não existe profetas de Deus na Bíblia que não seguia, que não seguia o que Deus mandava. Tem Balaão. Ótimo. Mas estou dizendo o seguinte, Deus dava ordem para o profeta, orientava o profeta. Então veja, mais um pontinho. A lei e o testemunho. Vamos continuar aqui. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Anátema é maldição, né? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar Jesus é maldição, hein? E ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Dentro da questão de algumas religiões, que são gerais no mundo, e como eu falei, 2/3 no mundo professa alguma parte entre a questão espírita, aqui esse versículo é muito comprometedor, porque nenhum espírito vai chamar Jesus de meu Senhor. Aqui não é só Senhor Jesus. O Senhor é meu dono. Você pode falar o Senhor Jesus e você não seguir o que ele manda, então você não está dizendo que o Jesus é teu Senhor. Esse Senhor que tem a conotação que Jesus é meu dono. Jesus é que manda na minha vida. E eu quero que seja assim. Então aqui diz, portanto vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus, ninguém que é usado pelo Espírito Santo, vai falar Jesus é maldição. E também ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é outra forma. Se o seu líder espiritual não se entrega a Jesus de maneira correta, só recita, porque recitar versículos, eu quero bater bem nessa frase, recitar versículos bíblicos não é confissão, não é aceitação, não é entrega. Recitar, os demônios fazem isso. Crer em Jesus, os demônios creem, mas não se entregam. Então eles não podem dizer Jesus é meu Senhor. Quando confrontados, eles emergem. Eu já vi isso. Vamos voltar aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Já expliquei que anátema é maldição. Os discípulos estavam pregando evangelhos. E aí falava, se alguém pregar diferente do que eu estou pregando, isso é maldição. E aí nos dá um embasamento para dizer, onde eu sei o que Cristo pregou? Na Bíblia. Se eu pregar diferente da Bíblia, isso é maldição. Se alguém me pregar diferente do que a Bíblia me diz, isso é maldição. Isso é erro, isso é mentira. Vocês entenderam a colocação, como funciona? Se eu estou pregando de acordo com a Bíblia, é um dos passos para dizer, bom, o Fernando é um homem de Deus. É um dos passos. Se eu prego e o que eu prego não está de acordo com a Bíblia, pode ser o sermão mais bonito, mais emotivo, mas ele é apenas
um jogo de palavras. E pode nem ser a palavra de Deus. Muitos hoje pregam o celebration. O que é celebration? Sermões em que eu posso pregar em qualquer igreja. Eu posso pregar em qualquer lugar. Tema: Jesus salva todo mundo, somos salvos pela graça, nós não temos obrigação nenhuma, e vou contar alguma história bíblica, vou contar algum fato bíblico, vou contar vou contar alguma parábola bíblica, mas eu não quero ter comprometimento com a palavra de Deus a fundo. Eu conheço pessoas que são exímias leitoras da Bíblia, são exímias em falar textos bíblicos, mas quando chega na questão de entrega, quando Jesus fala: vós me amais quando guardais meus mandamentos, por exemplo, a pessoa prefere o mundo que ela está vivendo. Então, como eu reconheço alguém se é de Deus? Porque prega conforme a palavra de Deus. Voltando aqui. Amados, agora uma ordem de Jesus. Amados, não creiais a todo espírito. Não creem em todo espírito. Mas provai se os espíritos vêm de Deus. Então não é nenhum erro. Não é nada errado se a gente pôr em prova dentro da Bíblia se a pessoa está falando por Deus ou não. E nisto, preste bem atenção nisto. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do maligno, de Satanás, a respeito do qual tendes ouvidos que a vez de vir e agora já está no mundo. Volta para mim que eu quero te dar uma informação importante. Isso é importante. Nós vimos aqui: pelos seus frutos conhecereis. Se não pregarem de acordo com a Bíblia, não são de Deus. A lei e o testemunho, se não pregarem de acordo com a lei de Deus, e se não pregarem de acordo com o testemunho de Jesus Cristo, não são de Deus. Nós vimos também aqui, agora, esse terceiro item que é muito importante. Dentro de tudo que eu falei foram mais de 3 itens, mas esse terceiro que eu destaquei em amarelo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, o maligno, Satanás. Por isso que eu estou batendo na tecla aqui. Você recitar um texto bíblico não quer dizer que você está confessando a Cristo, que você está aceitando a Cristo, que você está realmente falando com Cristo no seu coração. Recitar um texto bíblico. Bom, existem muitos dons no mundo, né? Deus nos dá muitos dons. Todos eles são dons diretamente para a salvação de outras pessoas. Os dons não são dados para alguém se exibir. Os dons são dados para que haja o benefício de alguma outra pessoa que ela encontre a salvação. E Deus é o mantenedor, o provedor dos dons que você quiser. Há alguns dons que eu falei: Deus, eu prefiro ter outros dons, e eu prefiro ir por essa direção, que eu pedi para Deus, né? Você pode pedir para Deus. Mas uma vez eu me deparei com alguém pregando, alguém cantando, alguém profetizando, e foram semanas e semanas, frente a frente com a pessoa, e os frutos já estavam dando problema, porque de um grupo grande que nós tínhamos de pessoas que estudavam a palavra de Deus, essa pessoa, com a sua maneira de agir, ela chegava, tomava conta do ambiente, ela começava a profetizar, ela começava a falar ali coisas da Bíblia, e de repente começou algumas pessoas começaram a desistir, e esse grupo, que era enorme, foi definhando, e aí eu já poderia aplicar ali: pelos seus frutos os conhecereis. Mas ela era hábil na palavra. E aí dentro disso
a acusação caía sobre aqueles que desistiram. E essa pessoa, então, ela se dizia profeta, se dizia uma pessoa enviada por Deus. E dentro da nossa igreja, a igreja adventista, nós aprendemos a avaliar sobre isso. E esse homem, vou deixar bem claro que era um homem, esse homem que se dizia profeta de Deus, cantava, uma voz melodiosa, cantava. E eu fui aplicando, dentro do que eu conheci, dos estudos da palavra de Deus, e esse grupo acabou, era um grupo de estudos, né, de estudos bíblicos, era um grupo de estudos bíblicos. O grupo acabou se deteriorando por causa da presença dessa pessoa. E eu procurava Deus. Tem lá. Essa pessoa passou a guardar as leis. Não guardava antes, ela passou a guardar a lei. Ela dizia, olha, Deus usa as pessoas. Aí, diferente da primeira, que era uma moça, né? Uma senhora, mas não de idade, que dizia, Deus usa quem quer, que saia por aí arrebentando as coisas. Esse não. Já sabendo dessa parte que não ia cair, dizia, Deus usa quando a pessoa modifica o seu coração. E eu modifiquei, e Deus está me usando. Tá bom? E aí, fui aplicando o que a Bíblia nos fala. Pelos seus frutos conhecerei. Bom, num certo início, os frutos eram bons. Depois, começou a deteriorar. Então, ela começou a perder. A questão de guardar os mandamentos estava ali. As predições. Quando uma pessoa faz uma predição, uma profecia, se ela não se cumprir, a Bíblia nos fala sobre isso. A orientação é, se um profeta der uma profecia, ela não se cumprir, esse profeta falou por soberba e não é de Deus. Essa é outra regra. Fez uma predição, ela não se cumpre, não é de Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Então essa pessoa, esse homem, ficou bem difícil a situação, porque estava passando por alguns desses filtros, né? E uma noite, em oração, ele chegou. E ele chegou, entrou, e logo já quis tomando posição, né? E eu, mais duas pessoas que estavam comigo, mais duas senhoras que estavam comigo, começamos a orar, que Deus nos desse a orientação, se o que ele falava era de Deus ou não. E aí Deus me trouxe a lembrança desse versículo. Porque esse homem recitava esse versículo todas as vezes, porque ele já sabia que eu estava testando ele. Então ele falava dos frutos, ele falava de falar de acordo com a palavra de Deus, ele falava sobre tudo isso. Olha, Deus, quando muda a pessoa, Deus vai usar a pessoa. Ele já falava sobre isso. E ele recitava, amados, ele falava assim, olha, porque o Espírito Santo fala, através de João. Aqui é 1 João 4, tá? 1 João 4, de 1 a 4. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Agora, o que não confessa, né, ele falava o versículo de ponta a ponta, até mais detalhado do que eu estou falando aqui. E um dia em oração ali, eu pedindo, clamando a Deus, Deus, me dá a entender se é o Senhor que está usando, não é? E aí Deus me deu a entender. E veio para mim, na minha mente, Deus falando comigo. E eu, se você fala, Deus fala com você falando. Se você é um cristão que não acredita que Deus pode falar com você, você é um vendedor de um produto que você não compra. Você quer pregar para os outros algo que você não faz. Então eu oro a Deus, eu converso com Deus nas minhas orações. E nesse momento Deus me deu a sabedoria. E a pergunta foi o seguinte, a resposta foi o seguinte, ele não está confessando, ele está declamando o versículo. Satanás é hábil, ele está declamando o versículo, está falando o versículo, lá em 1 João se encontra, mas ele não está confessando. E o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne a esse mundo, esse espírito não é de Deus. E aí eu perguntei,
parei a oração dele. Espera um pouquinho. Mas você confessa que Cristo veio em carne ao mundo? Bom, a minha experiência naquele momento foi terrível. O inimigo ali se fez presente naquela pessoa e Deus nos livrou da influência má e da má influência que realmente podia estar continuando e destruindo todos nós. Mas é porque o Espírito que estava nele fazendo e falando, e cantando, recitando o versículo bíblico, não era de Deus. Então eu falo isso para você, que de repente está recebendo mensagens de pessoas, ou mensagem de espíritos, ou uma carta psicografada, uma mensagem que veio do além. Pergunte se quem deu a carta para você, se quem está falando em nome de Jesus, se quem está pregando, se quem está fazendo a profecia, se ele consegue confessar e não apenas declamar. E aí, para você não ter dúvidas quanto a se eu estou declamando ou não, eu oro direto a Deus, pedindo que Ele me dê a clareza espiritual para compreender tudo isso. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Deus. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. E eu acredito, Fernando Francisco, eu acredito que Jesus veio a esse mundo, tomou a forma humana, a nossa forma. Por isso ele compreende as nossas agruras, as nossas dificuldades. Eu acredito e confesso que acredito em Jesus Cristo, que tomou a forma humana, que padeceu no madeiro, que foi morto e o seu sangue, o sangue de Jesus, me livra e me dá a condição da salvação. Eu confesso a Jesus Cristo, que ressuscitou e venceu a morte. E ele destruiu a morte quando ele ressuscitou. Eu confesso a esse Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai e que há de vir para nos buscar e nos livrar dessas armadilhas. Se você tem alguma dúvida, se quem está te passando informações, profecias, é de Deus ou não, peça para ele confessar a Jesus Cristo. Mas não é só isso. Tem que guardar os mandamentos, tem que falar de acordo com a Bíblia. Não pode contradizer a Bíblia. Se fez uma contradição com a Bíblia, não é de Deus. Deus não se contradiz. Uma pessoa diz assim, Deus mudou. Deus não mudou. Ele fala, eu sou o Senhor, vosso Deus, eu não mudo. E a razão de nós termos confiança em Deus é que fiel é aquele que prometeu. Se fiel é aquele que prometeu, eu tenho que crer no que ele prometeu. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e não mudo. Essa é a palavra de Deus. Eu espero que você possa ser muito bem influenciado, não pelo Fernando Francisco, pela leitura da palavra de Deus, por pesquisar, por querer saber o que é a verdade, por querer saber qual é o caminho correto, por querer saber, Senhor, eu quero me achegar ao Senhor Jesus, quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero me achegar a Ti. Ele vai lhe dar o caminho, Ele vai lhe abrir as portas, Ele vai lhe mostrar o caminho seguro. E que Deus te abençoe. Que nessa sua jornada você não perca em conjecturações, em argumentos frios, mas tenha na palavra de Deus o seu porto seguro. E em Jesus Cristo, o capitão do seu navio. Que Deus abençoe. Até um próximo estudo.